Família palmeirense, logo mais aí Palmeiras e Bragantino, né? Jogo esse que é importantíssimo, né? Como o Mancini aí mesmo fala. O que vale é os 3 pontos, claro, mas principalmente o desempenho do Palmeiras que vem crescendo, né, ao longo da temporada. E chega esse ponto aí, pessoal, do Palmeiras hoje, apesar de vários desfalques, mas Palmeiras super favorito, né? Se manter o mesmo rendimento, se tiver o mesmo desempenho que vem tendo nos últimos jogos, né? Principalmente não importa se joga titular, se joga reserva, né? Sempre quem entra dá conta do recado, né? Sem sombra de dúvida. Tem tudo para o Palmeiras fazer um grande jogo e conquistar mais os 3 pontos, né? A volta de Vitor Roque, né? Que é importante, né? Flaco Lopes talvez seja desfalque, vamos ver o que o Marcinho fala aí. Uma coisa é certeza, pessoal, o Palmeiras precisa dos 3 pontos, manter a liderança, manter a diferença, né? Dependendo do jogo do Flamengo, pode até aumentar essa diferença. Então, sem sombra de dúvida, é importante, né, ir para o Maracanã com a vantagem, no mínimo aí, de 3 pontos e 2 vitórias, né? Sem sombra de dúvida, isso vai fazer muita diferença no final do campeonato. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para Band Sport, link da descrição. Vamos acompanhar. Muito bem, tá aí o Felipe Anderson falando sobre a partida. A gente deu aqui como barbada, viu, Massa? Ele? Felipe Anderson? Não, assim, cara, veja, estaria dentro do que o Palmeiras vem jogando, inclusive com os reservas, né? Lembrando que o Palmeiras sofreu um pouco contra o Fortaleza no primeiro tempo, depois pegou um time bem mais frágil e fez o resultado. O gol demorou um pouquinho a sair, porque naquela oportunidade não estava nem o Vitor Roque, estava o Bruno Rodrigues, que não é um centroavante, não é e nunca vai ser, é um atacante. Você tinha Maurício, Veiga, Felipe Anderson, os 3 meias, né, com muita qualidade, e o Bruno Rodrigues. Eu falo que o jogo hoje é casca, é difícil, não vai ser barbada, porque o Bragantino costuma amarrar bastante o Palmeiras no meio-campo, na marcação que faz, né? E é um time que também tem vários desfalques, tem muitos problemas, mas é um time, na média, né, muito bem formado em termos de força física, idade e talento. Então, você tem um John que joga muito bem no meio-campo, tem o Vinicinho, que é um jogador que no último Palmeiras e Bragantino ele tocou terror na defesa do Palmeiras, tá? Então, assim, não é um jogo contra o Juventude, contra o Sport, ou mesmo contra o Fortaleza pela situação que está, ou contra o Vitória. Lembra? O Palmeiras jogou com o time reserva lá, totalmente reserva contra o Vitória, e só empatou o jogo no final porque colocou entre aspas, a cavalaria, enfim, você pode usar o exemplo que você quiser. Então, com a volta do Vitor Roque, isso ameniza um pouco. Então, eu imagino que ele vai manter a dupla Veiga-Vitor Roque. Ele teve a dupla Veiga e Bruno Rodrigues. O Maurício, muitas vezes, trabalhava com o Veiga, e isso está acontecendo, né? Se a gente for olhar para os gols que o Palmeiras fez contra o Juventude, a gente vai reparar que o Felipe Anderson fez gol no passe do Maurício, o Veiga deu 2 metidas de bola inacreditáveis, além de ter feito gol, 2 assistências. Então o time tem suportado bem a ausência de todos. A minha questão é banco de reserva. Se precisar, como é que vai fazer? Hoje, até ontem, 9 horas da noite, não tinha o Kelvin ainda, nem para o banco. Vamos saber hoje se ele vai pro banco. Ele não vai jogar, mas se ele vai pro banco. Se ele estiver no banco, se o Kelvin estiver no banco, se o Sousa, que vai para o jogo, não sei se vai jogar, mas vai para o banco, o Alan, veja, você começa a ganhar, Bruno Rodrigues, você começa a ganhar peso no banco de reservas, caso precise. Tem uma coisa assim, talvez o Vessa me ajude que ele consegue via infraero descobrir onde estão. Chegaram ontem. Então. Né? Então, assim. Vai pro banco? Exatamente. Eles podem ir pro banco, jogar, sei lá, se precisar, 10 minutos. Porque tem uma questão aí nesse meio-campo do Palmeiras, o Bruno Fux vai jogar como terceiro ou vai jogar avançado ao lado do Andrés? Para esse time do Bragantino, ele precisa jogar avançado.
ao lado do Andrés. Ele não pode jogar. Ele Na pode. sobra, né? Exato. Ele pode. Então, o Palmeiras, a rigor, vai jogar com linha de 4. Porque se você deixar o meio-campo desguarnecido, por onde o John vai caminhar, é perigoso. Né? Então, essa questão tática do meio-campo do Palmeiras é que chama atenção e que eu acho que tem que valer uma preocupação. Agora, se o Martínez e o Facundo estiverem em condições para 20 minutos no segundo tempo, puderem entrar um pouco, você ganha mais peso ainda no banco, tá? Flaquito, ao lado de Messi, fez gol, jogou como 9 enfiado, eu vi boa parte do jogo, ficou às vezes meio perdido lá, mas ele foi bem, fez o gol e tal, fez um gol, né, na vitória da Argentina. O Aníbal entrou no segundo tempo, também entrou muito bem, jogou bem. Esses dois é difícil. O Gustavo Gomes estava na Coreia do Sul ontem, que era hoje, que é amanhã, essas confusões só o Arnaldo e o Vessa podem explicar. 24 horas eles estavam jogando na Coreia, saindo do campo, né? Nesse momento. Então, o Palmeiras tem que pensar também que tem Flamengo, que tem LDU nas alturas. Aliás, a CBF está aguardando um posicionamento da Conmebol por causa das questões políticas que estão envolvendo o Equador, certo? Então, o jogo está marcado, confirmado. Deu assistência, na verdade, né? Não fez gol. Não, ele fez um gol, não fez? Não, deu assistência pro McAllister, né? Assistência de futsal. Desculpe. Aquela pisadinha na bola. Isso, desculpe. Deu assistência. Então, o Palmeiras tem a LDU lá nas alturas, depois tem o Cruzeiro e depois tem a LDU de volta. Tem que pensar na sequência, não dá para pensar só neste jogo contra o Bragantino. Então, acho que seria muito arriscado contar tanto com o Flaco, como com o Aníbal, como com o Gomes. Os outros chegaram ontem, dormiram essa noite, precisa ver lá como que se eles têm condições de entrar um pouquinho, talvez no segundo tempo, ou compor o banco. Então é isso, por isso que eu digo que não é barbada, favoritaço ou... Te convenceu? Muito fácil o jogo. No mundo... Vai lá. Não, eu só acho que o Palmeiras é super, hiper favorito. No mundo normal, ideal e... Só para fechar, são os jogos, diferentemente do Cruzeiro, que o Palmeiras não dá brecha. Não costuma dar tem mesmo. Que ganhar, vamos ganhar. Isso é fato. Completa razão. No mundo ideal... Você pensa o quê? Eu cuido dos jogadores desgastados com as viagens, porque eu tenho o final de semana o Flamengo e depois eu tenho a LDU. Ponto, e é o que o Flamengo vai fazer, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Com frieza e tal. Só que você também pode ter um raciocínio diferente. Eu vou esfolar os meus jogadores no Red Bull, eu garanto 3 pontos e vou pro Maracanã com a tabela do jeito que ela tá. E aí, se eu perder lá no final de semana... Isso na pior das hipóteses. Isso, na pior das hipóteses. Não ganhar... Eu ainda tô na frente, tudo mais e tal. Então, talvez você tenha esse outro pensamento. Eu garanto meus 3, mantenho minha posição e a situação na tabela, eu conto com a derrota lá e eu não vou ter problema. Eu vou continuar na frente. É um outro lado também. É difícil pensar assim? Que é um plus para esse outro lado. O Palmeiras joga meia hora mais cedo do que o Flamengo hoje. Imagina se o Flamengo entra em campo, o Palmeiras ganhou de 3-0, como o Palmeiras costuma fazer. Isso é uma aberração, né? Isso é uma aberração, né? Mas é exatamente isso. Vai acontecer o contrário na próxima rodada. Sim, também é uma aberração. Eu posso. Mas é assim, eu acho que pode estar nesse planejamento, o Vessa vai concluir, mas eu só acho que contar com a derrota, assim, mesmo se perder, mesmo que o Palmeiras tenha esse poder de regeneração maravilhoso, e tem mesmo, é você também dar arma ao adversário. Acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que o Palmeiras tem um time muito bom, o suficiente para ganhar o jogo do Bragantino com nenhum cara da data FIFA. Não essa é a questão. Contra o Juventude, pode ser mais difícil com o Juventude, mas já vai estar mais forte que contra o Juventude. Só o Vitor Roque jogar é outra coisa. Também. Né? Então, acho que dá para... O Palmeiras, acho que ele pode dosar. Vai ser mais difícil o Flamengo fazer isso. A bomba está com o Flamengo. Porque jogar mais ou menos contra o Botafogo fora, não vai ganhar. Aí tem o Palmeiras, tem o Racing. O Flamengo é mais difícil equalizar. Porque ele está em desvantagem agora, né? Ele não pode mais dar aquela olhada e falar... lembrando que a prioridade do Flamengo para este ano é o Campeonato Brasileiro. Ficou bem claro. O Palmeiras tem 2 pendurados que
vão jogar hoje, garantido, tá? Tem mais, mas o Evangelista não tá fora, o Facundo talvez no banco, e o Everton e o Piquerez, tá? Tem uma tela sobre isso, olha, quando você fala a gente pode mostrar aí, Massa. Isso. E o Castanheira que, né? Castanheira tá pendurado, velho. Olha lá, os desfalques hoje. Evangelista, lesão na coxa, além disso ele está pendurado, mas tá fora da temporada, né? Paulinho também, Kelvin, trauma no pé, Gomes foi convocado e não vai voltar da Coreia, né? Martínez também, Facundo Torres, idem, Aníbal Moreno, idem, e Flávio Lopes. E embaixo estão os que estão pendurados. Os dois de cima estão fora e estão pendurados. E os de baixo estão pendurados também, o Everton e o Piquerez. Que vão para o jogo, exatamente. O Everton só vai tomar um amarelo, sei lá, errar a saída de bola, ele teve que fazer uma falta. Isso, sabe assim? Acontece. Porque ele não vai se desestemperar para tomar amarelo besta. Isso ele não vai. O Piquerez também não dá para abrir mão de um cara desse, você tem que ganhar o jogo. Não, então toma um pouco mais de cuidado, vai ter lá os John indo partindo pra cima dele, faz parte. Mas não dá pra pensar em cartão. Não tem o que fazer. Não dá. Você tem que ganhar o jogo. Exatamente. Então, infelizmente não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Poderia ter, talvez ele ter pensado e zerado pra não pegar o Juventude? E tem um nome... Mas já foi. Tem um nome no Palmeiras que tem passado um pouco ao largo, né, dessa construção desse time que tá jogando futebol, que acho que em termos técnicos não ganhou nada, mas em termos técnicos já supera o de 22 para mim, na minha avaliação, que deu entrevista lá para a TV Palmeiras, a gente colocou aqui, é o Felipe Anderson. Ele tem sido, para mim, até surpreendente, mais do que eu esperava. Eu só não sei se ele está já no ápice ou se ele ainda pode render mais, porque ele tem dado equilíbrio e, olha, vai criar um probleminha aí para o professor Abel Ferreira, né? Já que hoje é dia dos professores, e eu lembrei disso agora. Agradeço a todos os professores, mando um beijo a todos, principalmente para a Renata, que é o amor da minha vida, que tem isso como profissão dela, nasceu com ela, que já educou milhares e milhares de crianças, né? Então, porque, cara, vai chegar uma hora que você vai ter Vitor Roque, Flávio Lopes, Maurício, Veiga, Felipe Anderson, Andréas, para encaixar, porque deixar um deles de fora, tudo bem, estava fácil enquanto era o Veiga, estava fácil enquanto o Veiga não estava bem, estava fácil enquanto tinha o Evangelista e o Andréas pela direita. Agora, não tem o Evangelista, o Andréas vai de 8, o Veiga vai ficar fora. O torcedor do Palmeiras nesse momento está... Mas por que você insiste com o Veiga? O Veiga tá morto. O Veiga é jogador em atividade. Calma. Essa temporada, os momentos que Veiga entrou, pessoal, o Veiga deu conta do recado, né? Tem que ser realista, né? Aconteceu de não jogar bem no início da temporada, vieram as críticas, mas eu acho que ele tá dando a volta por cima e tem tudo para fazer aí um final de temporada importantíssimo. Principalmente se precisar dele, né? Precisar, ele tá à disposição, tem entrado, tem jogado bem, tem feito gol, tem dado assistência. Então, pessoal, calma, né? O Veiga não está bem. Não é a melhor fase da vida dele, da carreira dele. Mas ele joga demais, veja o que ele fez contra o Juventude. Contra o Juventude é fácil. Ok, tudo bem, vocês têm razão nesse argumento. Mas é algo que o Abel que vai ter que também pensar em ver se ele encaixa todo mundo, né? Porque são jogadores com extrema qualidade. Não, mas, na verdade, o Felipe Anderson já passou por uma fase que não adianta, não consegue jogar em sequência e tal. Então... Fase? Ele foi abduzido dos Estados Unidos, lembra? Sim. Ele joga a estreia e simplesmente some do time como se ele nem existisse. Aliás, ele meteu um processo no Iluminado que disse que ele e o Abel tinham brigado no Mundial, a questão era o Pubis que voltou a incomodar, entendeu? Era uma questão médica, né? O Iluminado aí tá contando cesta básica. Tem um detalhe na entrevista do Felipe Anderson, que eu acho que é um detalhe, pode parecer irrelevante, mas acho que o Palmeiras é o clube que mais cuida dos detalhes no futebol brasileiro, dentro e fora de campo. Por isso é sempre difícil de ser batido. O Palmeiras começou a treinar toda a véspera de jogo no Allianz Parque, Allianz Parque, que nem o Tele fazia. A Abel adora isso. Todo pré-treino, pré-jogo, treino no campo de jogo.
Porque a gramada artificial segura, não vai machucar o terreno. E aí você tem as referências, a bola parada... Iluminação, água... eles replicam detalhes. Sabe o que está acontecendo lá no campo do Flamengo? O Flamengo manda jogo aonde? Maracanã, né? Tem o Tironi está jogando, o Edilson com não sei quantos anos, o Romário tem show, não sei o que lá. Mas a gente treinar no Maracanã é uma coisa impossível. Então são detalhes numa maratona, numa coisa longa de pontos corridos, fazem muita diferença. Não é só... É também por isso que você perde menos pontos para seus adversários, cuidando dos detalhes. Lembra, só uma lembrança sobre isso que ele está dizendo. Lembra o Botafogo, que teve um show no Newton Santos? Vou pegar o Grêmio em São Januário. O Grêmio falou, opa, São Januário? Soares vai pro jogo agora. Ele não ia no Sinté, mas vai. Foi lá e destruiu o Botafogo e o Botafogo acaba perdendo e tal. Então, são pequenos detalhes, mas que muitas vezes realmente faz diferença. Vamos colocar na tela o provável time do Palmeiras que recebe o Bragantino. Vamos lá, Massa, é isso? O Everton, Giai, Micael, Murilo Piquerez, Andreas Pereira, Bruno Fux, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Vitor Roque. É isso, por enquanto é isso. É bonito, hein? Bruno Fux como volante, né? Uma espécie de terceiro zagueiro híbrido ali, né? Fazendo ali um terceiro zagueiro, primeiro exatamente. Volante. Porque ele tem um passe entre linhas absurdo, ele é muito bom tecnicamente. Falei isso aqui no clássico, nos derbys, era impressionante quando ele saia com a bola lá de trás, os passes que ele achava. Para mim é melhor do que colocar qualquer outro ali. E esse modelo, quer dizer, você ganha também, tem coisas boas aí, né? O Giai Lenhador, ele passa a ser um jogador importante pelo lado direito, né? E você ganha a bola parada defensiva e ofensiva com os três, né? Com os três zagueiros altos, fortes, entendeu? E o Bruno Fux faz gol, como ele fez, né? Becken Fux. Vamos com calma, só vamos secar os caras. É isso. Vai secar os caras. É isso, o time é esse aí, ser cara. Lenhador e o outro Becken Fux. É isso aí. E o banco de reservas ganha um respiro aí, né? Com a volta do Sousa, com o Alan, possivelmente o Kelvin, né? E os dois uruguaios chegaram ontem, né? Vamos ver se eles dormem bem aí, dormiram bem essa noite. Tirando o Gustavo Gomes, que não vai jogar porque, enfim, tava voltando de viagem, esse aí é o Palmeiras, é o seu Palmeiras? Não. Cadê o Flaco e o Roque? Tá, verdade, faltou o Flaco. Flaco e o Aníbal. Os dois argentinos, pelo menos. O meu time também. O meu time, vamos lá. Verdade, esqueci do Flaco. Não, mas peraí, vamos lá. O meu time é o Everton, Kelvin, Fux, Gomes, Piquerez, Andrés Aníbal, Flaco, Vitor Roque, Felipe Anderson e Maurício. Esse é meu time. Tá? Você acha que é o time... Desculpa, Tironi. Não, mesmo com o Rafael Veiga dando reagindo. Mesmo. Tem coisas aí importantes, que é o Fux no lugar do Murilo, né? Sim. E aí o Maurício como titular, né? Exato. Era aquela vaga que todo mundo está disputando, que é a quarta vaga ali. Exato, porque aí, em tese, o Veiga poderia ocupar a vaga do Maurício e ocupou. O Maurício foi para o banco. E você acha que contra o Flamengo fora... De novo, eu fico com essas questões do Palmeiras. Você fica tentando ver... Porque esse time ideal, né? É um time super técnico. Ele contra o São Paulo Morumbi, ele não foi bem. Não foi nada bem no primeiro tempo, muito mal. O que eu estou projetando? É um outro jogo grande, fora de casa, fora, contra um time X. Tem tudo aquilo que o técnico Cruzeiro falou. Flamengo não gosta de um time que tem a bola. Esse time, essa formação do Massa tem a bola. Os caras gostam da bola. Mas eu estou imaginando, toda vez que eu imagino alguma coisa, alguma cartada do Abel para algum jogo fora de casa, a maioria das vezes eu me frustro. Quando que eu achei espetacular? River Plate, Monumental. Entrou o Andrés, ninguém achava que o Andrés ia começar. Como evangelista. Triângulo. Agora não dá para fazer isso. Falta talvez você colocar M e Aníbal. Só dois, mas daí Mas o Aníbal não é o 8, entendeu? Aí fica mais difícil. Agora,
Eu acho que o Abel poderia olhar para os exemplos que ele teve jogando contra o Flamengo no Maracanã, que o Palmeiras não ganha lá desde o Zico. Cara, não dá para jogar com o Flamengo dando a bola para o Flamengo o tempo todo. Não dá para ficar só se defendendo. Você precisa jogar. O que incomoda o Flamengo? Jorginho, Saul, Arrasca, esses caras precisam ter a bola no pé. Por isso que o Flamengo toma pouco gol, 13 gols só, um absurdo a eficiência da defesa do Flamengo. Por quê? Porque ele marca alto e esses caras precisam recuperar a bola rápido, porque se eles ficarem correndo para trás, corre para trás, corre para frente, corre para trás. O Corinthians fez o primeiro tempo, sofreram igual não sei o quê. Entendeu? Então... O Flamengo sofreu. Nossa Senhora. Então, para isso, você tem que ter, Arnaldo, mais uma válvula que não só o Vitor Roque. E aí então, teria que ser ou Facundo ou Sousa, né? Entrando para jogar lá, para você ter... Velocidade pelo lado. Velocidade pelo lado. Que o Palmeiras só teve no segundo tempo contra o São Paulo. E sair. Pessoal, a mídia discutindo nesse jogo do Palmeiras aí, que Palmeiras é líder da competição, né? Precisa se manter na liderança, precisa levar essa diferença aí de 3 pontos, né? Para o Rio de Janeiro, né? Para esse jogo contra o Flamengo. Sem sombra de dúvida, eu acho que o Palmeiras vai fazer um bom jogo, né? O Palmeiras vem numa crescente gigante, né? Uma crescente gigante aí na temporada. E conquistou a vantagem, né? Queira ou não queira, o Palmeiras hoje tem a vantagem. Então, sem sombra de dúvida, o torcedor palmeirense está feliz, né? Espera mais uma boa atuação, espera mais uma vitória. Jogando em casa contra o Bragantino, claro, pessoal, não é fácil, né? Não vai ser fácil. É jogo difícil, é jogo complicado, né? Principalmente é diferente do jogo do Juventude, né? O Bragantino é um pouco mais complicado, mas pela escalação que a gente viu, né? Pela escalação que a gente viu, dificilmente o Palmeiras não seja favorito, pessoal. Tem como a gente fugir disso, né? Para mim, é mais do que favorito. Para mim, é o time que hoje joga o melhor futebol. Todo mundo pela uma boca só que o Palmeiras hoje tem o melhor elenco. Claro, tem alguns jogadores aí que não vai poder jogar, né? Flaco Lopes, talvez Gustavo Gomes. Mas mesmo assim, eu não vejo problema aí do Palmeiras vencer esse jogo aí contra o Bragantino, né? Volto a dizer, é clássico, é paulista, né? Os clássicos paulistas sempre complicado, mas é como eu sempre digo aqui, jogo após jogo, né? O Palmeiras tem que ir concentrado, né? Focado para fazer uma grande partida e conquistar esse mais 3 pontos aí na competição. É importante, né? Tem que vencer esse jogo e a gente espera que o Palmeiras vença, conquista aí uma bela vitória, né? E já pensou, pessoal, o Palmeiras vencendo e o Flamengo tropeçando? Aí seria fantástico, né? Até porque o Palmeiras já ia colocar 6 pontos de diferença com 3 vitórias a mais. Aí seria difícil, viu? Ia ser difícil para os adversários alcançar o Flamengo, né? E é o que o torcedor está esperando, né? Uma bela vitória aí para deixar o torcedor palmeirense animado. Claro, como eu sempre disse, né? O campeonato não vai se decidir agora, pessoal. O campeonato não se decidiu, né? Tem 12 jogos, né? Fora isso, ainda tem mais 11. É importante fazer um bom jogo. Caso aconteça um empate ou uma derrota, não tem nada perdido. Já para o Flamengo, se eles perder ou empatar, a situação vai complicar bastante, né? E a tendência é o Palmeiras aí já descolar desse pilotão e levar uma grande vantagem para o resto dos jogos, né? Principalmente para o Rio de Janeiro, né? O Palmeiras levar 6 pontos para o Rio de Janeiro e podendo sair do Rio de Janeiro com 9 pontos de diferença, pessoal, aí campeonato decidido, pode entregar a taça. Dificilmente o Palmeiras vai ser alcançado mais por algum time, apesar de ter confronto direto ainda contra Cruzeiro, né? Mas vale ressaltar que é em casa. Mas Palmeiras vencendo hoje, o Palmeiras vencendo o Flamengo, e se a diferença realmente for para 9 pontos, aí fica difícil, né? Fica difícil para os rivais, né? Então é isso, vamos esperar, né? Eu acho que o Palmeiras vai vir com algumas mudanças, tem a volta de Vitor Roque,
Flaco Lopes poupado, jogou ontem, né? Então, sem sombra de dúvida, não vai ter condições de jogo, a não ser que o Palmeiras precise, né, de qualquer maneira, colocar ele para esse jogo. Gustavo Gomes, da mesma forma. Facundo Torres também jogou, mas eu acho que hoje ele vai para o jogo, né? Eu acho que vai estar lotado, mais uma vez lotado, a torcida apoiando, porque sabe que é um momento decisivo, é um momento importante aí na competição, onde o Palmeiras pode abrir vantagem para o seu rival, que é Flamengo. Claro, sempre a gente dizendo, né, tem muita competição pela frente ainda, falta 12 jogos, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.